Carpe Diem, meu nome é Vinícius Machado e hoje eu vou apresentar o artigo High Throughput Transcriptome and Pathogenesis Analysis of Clinical Psoriasis. Esse artigo foi feito por um grupo da Universidade de Xangai, na China, publicado no Journal of Dermatological Science, da editora Elsevier. Esse artigo ele começa apresentando a psoríase como uma doença poligênica de ativação imune que causa a hiperplasia dos queratinócitos. Queratinócitos são células que ficam na nossa pele e essa hiperplasia seria o aumento do número desses queratinócitos. Outros fatores que são relacionados à psoríase, mas ainda não de forma conclusiva, seria a obesidade, que pode causar o aumento da psoríase. Ela pode agravar alguns problemas cardíacos, assim como hipertensão, e também está relacionada à resistência à insulina, que pode levar a um diabetes do tipo 2. Existe também uma correlação entre o sistema nervoso e a psoríase, porque alguns pacientes que possuíram fratura no plexo braquial, eles tiveram uma redução das placas psoríacas, que são essas placas aqui, que são essas estruturas aqui, que é a manifestação mais comum da doença. E quando ocorreu essa fratura, houve uma redução dessas placas no braço dos pacientes. Aqui, no Materiais e Métodos, eles fizeram a preparação do tecido. Eles coletaram 3 tipos de tecido. Tecido de pacientes que não tinham psoríase, de pessoas que tinham, mas esse tecido não tinha manifestado a psoríase, e o tecido de pessoas que tinham a psoríase e esse tecido estava com a psoríase manifestada. Eles fizeram a imunohistoquímica desses tecidos, principalmente do tecido não afetado, de pessoas não afetadas, e do tecido afetado. Depois eles fizeram dos 3 tipos de tecido, a preparação do biblioteca e sequenciamento do RNA, a transcriptase reversa, a análise funcional utilizando o KEGG, a expressão diferencial. Eles fizeram também a construção de redes de cRNA, que são esses RNAs endógenos concorrentes, também mapearam eles, e fizeram a análise estatística desses dados. Aqui, nesse primeiro parte dos resultados, a gente tem esses gráficos do tipo vulcão. Em vermelho são os genes que foram upregulated, e em verde os genes que foram downregulated. Em cinza são os genes que não entraram nessa filtragem. Aqui são a comparação entre os 3 tipos de tecido que eles fazem, que é para ver a expressão diferencial. Aqui, no caso, é de RNA mensageiro, aqui de longas cadeias não codificantes de RNA e aqui de microRNAs. De forma geral, eles perceberam que teve uma regulação negativa de receptores ativados por proliferador de peroxissoma, que é o PPAR, e teve uma regulação positiva de influenza A e do metabolismo de drogas. E nesse quadro aqui em específico da comparação de tecido atingido por psoríase para tecidos de pessoas que não possuíam psoríase, eles perceberam que teve uma regulação positiva da IL-17, que é uma citocina pró-inflamatória, que possui um papel importante no desenvolvimento da psoríase, já comprovado na literatura. Aqui, esse gráfico, o que é importante a gente perceber é que aqui foram os genes os top 20 genes mais expressos entre essas comparações aqui, que está aqui em cima, na parte superior de cada gráfico. E vocês podem ver, em A, B e C a gente tem RNAs mensageiros, D, E e F a gente tem microRNAs. Com relação aos RNAs mensageiros, teve um aumento na expressão de genes relacionados à regulação das vias de ácido graxo, que estão em vermelhos. Já para os microRNAs, foram microRNAs relacionados em verde, a regulação neurohormonal, e em vermelho, o ciclo circadiano. Aqui a gente tem uma via metabólica com para ver as interações entre os RNAs concorrentes. E eles fizeram o mesmo esquema que eles tinham feito no outro sobre os 20 mais que tiveram uma expressão diferencial. Em vermelho, novamente, os ácidos relacionados a ácidos graxos. Em verde, relacionado a neurohormônios. E aqui em azul, o ciclo circadiano. Aqui, no caso, são as vias metabólicas. E eles pegaram alguns genes dessas vias metabólicas e fizeram a transcriptase reversa delas, o PCR, para poder fazer as análises de
qual estaria mais expresso ou não. Eles perceberam que, com relação ao metabolismo dos ácidos graxos de forma geral, tecidos com psoríase ou tecidos de pessoas que possuem psoríase tinham um menor número desses genes com relação a pessoas que não possuíam psoríase. A orientação do axônio, genes relacionados à orientação do axônio, que representariam, né, a questão neurohormonal, eles perceberam que as pessoas, principalmente em PN, seriam as pessoas que têm a psoríase, mas o tecido está normal no momento, você teria um aumento desses genes de forma geral, o que levaria a indicar que para o tecido levar a expressar a psoríase, você teria que primeiro chegar com o tecido nervoso lá, para alcançá-lo. E aqui no ciclo circadiano você teve uma redução de pessoas que... uma redução, principalmente com o tecido psoriático ativo, com relação às pessoas que não tinham psoríase. Aqui eles fizeram a imunohistoquímica, eles selecionaram 3 genes, um do metabolismo dos ácidos graxos, que é o FADS2, um relacionado à orientação do axônio, que é o EFA2, e um ao ciclo circadiano, que é o CRY2. No metabolismo dos ácidos graxos, a gente pode ver que está muito menos marcado aqui, o que bate de acordo com as análises que eu mostrei no gráfico anterior. Assim como com relação à orientação do axônio, que você tem o sinal muito mais vivo da fluorescência aqui, e aqui no ciclo circadiano você também tem a mesma confirmação do gráfico anterior, mostrando uma redução do tecido psoríatico em relação às pessoas que não possuem psoríase. Então, como discussão do artigo e fechando ele, eles comprovam que a diferença de expressão do RNA foi mais abundante entre o tecido psoríatico e o tecido de pessoas que não possuíam psoríase. Pesquisas anteriores apontavam que vias de regulação neuronal podem estar envolvidas com a progressão da psoríase, isso foi confirmado pela análise do gene EFA2. A desregulação do ciclo circadiano do tecido psoríatico leva a uma desregulação da proliferação de queratinócitos, que eles proliferam mais durante a noite do que durante o dia. E o PPA regula a proliferação dos queratinócitos e liberação de citocinas, sendo assim um possível fator-chave para a regulação da psoríase. Essa é a bibliografia do artigo e é nessa que eu vou.